Boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos aqui de novo, né? Mais uma reunião do Contestação Espírita. Hoje nós vamos falar sobre o tema da filosofia sistêmica, que embasa as constelações familiares, a pedagogia sistêmica, e tem uma série de linhas psicológicas também que permeiam, né, essa abordagem. E a gente conta com vocês, então nós vamos fazer aí uma viagem e se você quiser participar e quiser fazer essa viagem com a gente, você está convidado e você pode ir fazendo a mesma coisa que a gente vai fazer aqui aí na sua casa, pensar e refletir tudo isso que a gente vai refletir aqui e que isso possa ajudar vocês como me ajudou e ajuda as pessoas que participam disso. Então, faz tempo que eu queria falar um pouquinho sobre isso, aproveitando que a gente falou um pouquinho sobre gnose, não que seja interrelacionado, mas são temas um pouquinho diferentes, né, do espiritismo, mas que a gente consegue trazer para perto, assim, né, fazer algumas relações que eu acho interessante da gente fazer. Essa abordagem filosófica, né, que é a sistêmica, ela é a base da constelação familiar, que hoje está muito em voga, né? Alguns psicólogos usam muito essa terapia, é uma terapia que tem surtido esse efeito, tem sido uma coisa bem interessante, e eu não vou entrar desse lado psicológico, porque na verdade o meu foco não é esse, é trazer o que é o olhar sistêmico, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho, mas a gente vai fazer essa viagem, porque a gente falou um pouquinho sobre os antepassados ali na semana passada, né, no programa, como chamava mesmo aquele programa, gente? Qual que era o tema mesmo, assim, para ser bem exata, Sidney? Origens. Origens, né? Então, acho que deu para pegar o gancho e a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu vou só começar com vocês falando um pouquinho. Vocês têm ideia do que é esse olhar sistêmico? O que é um sistema? E aí eu não estou falando da parte científica, tá? Mas tem a ver também. Alguém quer falar sobre isso? O que seria o sistema? José sabe tudo sobre o assunto. Vamos lá, então. Não por José, isso. não adianta você olhar lá no seu Tô olhando. acadêmico, não. Dicionário, sistema. Substantivo masculino, conjunto de elementos concretos ou abstratos intelectualmente organizados. Essa é a primeira definição. Definição número 2. Conjunto das instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade a que os indivíduos se subordinam. Ok. Mas Tem é a um ver conjunto. com... É sempre um conjunto. Exatamente, isso que eu ia falar. Tem a ver com conjunto, né? Dentro do olhar sistêmico que a gente fala, o sistema é o vínculo entre as gerações e seus antepassados, e faz parte da relação emocional que tá relacionada com as nossas raízes, tá? Então, todos nós fazemos parte de um sistema, que é um sistema familiar, né? Nós gostamos ou não, nós somos felizes ou não, nós fazemos parte de um sistema, né? Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje é como nosso papel dentro, qual é o nosso papel dentro do nosso sistema, né? E como isso influencia nas nossas relações, na nossa vida, nas coisas que a gente se propõe a fazer, na personalidade de cada um, né? Essa visão sistêmica, ela parte de um psicólogo que eu já até falei para vocês. Eu não sei se ele é psicólogo ou psicanalista, não sei direito se ele qual é a determinação, mas depois eu vou procurar saber. É o Bert Hellinger, é um alemão, né? Eu já falei um pouquinho dele em outra ocasião, mas ele traz essa visão. Então, o olhar sistêmico, ele tem 3 leis e a gente vai falar de cada uma delas, tá? Eu só queria trazer para vocês que a gente tem
a dimensão transgeracional, que é aquela que a gente tem relacionado aos nossos antepassados, que da onde a gente vem, por que, né? Qual é a nossa história? Nós fazemos parte de uma história, como a gente já falou, nós fazemos parte de uma decisão que foi tomada lá atrás, né? Que se não fosse tomada, nós não estaríamos. Psicoterapeuta, obrigada, Alexandre. Então, não daria para a gente estar aqui hoje. Então, tudo isso é muito importante, tem uma relação muito séria com o que a gente acredita dentro do espiritismo. Tem a dimensão intergeracional, que é a relação entre pais e filhos, tá? Você pode não ser pai, mas você com certeza é filho, né? Então, a gente tem esse olhar. E a Como intrageracional. diria aquela música lá do Ira, se meu filho não nasceu, eu ainda sou Eu filho. ainda sou filho, exatamente. E a intrageracional, ela trata dos laços da lealdade na relação com o que você vive hoje e com o teu contexto histórico, aquilo que os outros viveram, né? O quanto você respeita isso, o quanto você conhece da sua história. Isso é muito, muito importante, né? Então, eu pedi um pouquinho para vocês, né? Falarem, né, um pouquinho sobre a árvore genealógica de vocês, né? Porque assim, é importante a gente procurar saber, mas às vezes as pessoas não têm essas informações. Hoje o Zé até estava mencionando, depois ele fala um pouquinho mais para a gente sobre um site de busca, né? Dos nossos antepassados e tal, mas muitas pessoas não têm acesso, não sabem quem foram os bisavós, os tataravós ou até os avós mesmo, né? Existem lacunas dentro desse sistema, mas o que a gente precisa entender? Nós somos parte de um sistema, né? Então, quem está no nosso sistema? Essas pessoas podem ser de verdade os nossos parentes biológicos e também podem ser pessoas inseridas no nosso sistema, que nós inserimos graças à nossa vontade, né? São pais adotivos, são pessoas que chegam, né? Os cunhados, os que acabam entrando no seu sistema, fazendo parte do seu sistema. Mas de forma alguma você deixa de ter aquelas pessoas que são biológicas, independente da sua vontade ou não, elas são parte do seu sistema, né? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho para mim como que é essa relação com os antepassados de vocês? Vocês têm essa ligação? Vocês conhecem de onde eles vêm? Até qual geração vocês conseguem nomear? Meu avô era João, minha avó era Maria, minha bisavó era Tereza, assim, mais ou menos isso que vocês possam nomear. Isso aqui é uma piadinha, tá? Não, vou tirar aqui. Não precisa tirar, não. Faz parte. Bom, vamos lá. Eu sou o Sidney. Eu nasci numa família que tinha... Sou filho do Carlos e da Joana. A Joana era uma mulher simples. Aliás, todos nós éramos muito simples, né? Somos até hoje. E meu pai sempre levou uma vida muito esquisita, assim, do jeito dele de viver, né? Então, por exemplo, todas as fotos que eu tenho dele são iguais a essa aqui, que é em frente a uma igreja. Eu não sei que fetiche é esse de tirar foto em frente à igreja, né? Sempre de camiseta aberta, assim, de camisa aberta, né? Usava camisa, mas aberta no umbigo, né? Que é estranho. E ele casou com a Joana. A Joana era uma costureira de tecelagem, assim, ela fazia camisas masculinas, né? Na época. Pelo menos na parte que eu soube, ela era costureira e todo mundo não era do Embu, mas vivia no Embu das Artes, né? Sim. E minha mãe morreu quando eu era muito novo, eu tinha 3 anos de idade. Aí eu fui adotado pelo Mauro e pela Vera. Essa foto aqui foi a que eu comentei no outro dia. Sou eu aqui, por incrível que pareça. Por que por E esse é o incrível? Mauro. Ele tinha cabelo. Ah, Aí pode ver que são os anos 70, né?
no final dos anos 70, por conta E eles são da parte do seu pai, não da sua A mãe. Vera é irmã do meu pai. Ah, eu achava que a Vera era irmã da sua mãe. Interessante. Não. Então, aí o que aconteceu? Como minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos, meu pai não tinha condição de cuidar dos filhos, condição emocional, assim, né? Não é nem financeira, nada, era condição emocional mesmo. Então, fizeram um acordo lá na minha família de... Eram... Bom, aí eu vou voltar um pouco aqui. Tanto a Vera quanto o Carlos eram filhos da Idalina e do Benedito. Eu vi, acho que 2 ou 3 vezes na vida. A Idalina, o Benedito ainda eu cheguei a ver. E aí o que aconteceu? O Benedito tinha 12 filhos. Desses 12, 9 eram mulheres. Aí essas mulheres, quando minha mãe morreu, eu que era o caçula, eu tinha 3 anos. A minha irmã mais velha devia ter uns 15, assim. Eu não sei dizer a idade dela. Quem é a sua Mas irmã ela... mais velha? É a Silvana. Não, então, aí já vou chegar lá. Ah, Mas deixa eu só dar esse sim. assunto aqui. Aí o que aconteceu? Entre as irmãs lá, a maioria delas já estava casada, então as que estavam casadas, cada um pegou um dos 5 filhos para criar, entendeu? Fizeram uma distribuição lá, que eu não sei qual foi a lógica, o critério que eles utilizaram para escolher cada uma das crianças, e os filhos da Joana e do Carlos são esses aqui, a Sandra, o Carlos Alberto, o Carlos Roberto e a Silvana. Já está na ordem de nascimento. Certo. Antes desses aqui, ainda teve 2 meninas que morreram, logo que nasceram. Então, não, na verdade, entre a Sandra e o Carlos, nasceram duas meninas ainda. Então, você, na ordem hierárquica da sua família, da sua família Biológica. principal, né, biológica, você não é o quinto, você é o sétimo, é isso? Isso, exatamente. Aí eu fui adotado pelo Mauro e a Vera. O Mauro e a Vera já tinham 2 filhos. Desses, aí viramos 5, né? Era uma família de um casal e 3 filhos, né? Desses 3 filhos, eu era o mais novo. Então, apesar de eu ser o mais novo da minha família biológica, da minha família adotiva, eu era o mais velho. E isso eu tinha 4 anos de idade, se muito. Aí, eu vivi com eles até os 27 anos. Nesse meio tempo, até os meus 27 anos, né? Então, nesse meio tempo, a Vera se separou. Logo depois, eu fui adotado quando eu tinha 4 anos. Quando eu fiz 10, eles já tinham se separado, o Mauro e a Vera. E aí eu passei a morar só com a Vera e os filhos dela. Entende? Uhum. E aí, essa eu considero a minha família oficial, assim. Até durante muito tempo eu brinquei, e é meio cruel isso que eu vou falar, mas é só uma piada, por favor, não me levem a mal. Eu costumava dizer o seguinte: eu nasci numa família e não deu certo por conta de diversos eventos. Aí eu fui adotado por uma outra família. Essa família também se desmontou no meio do caminho. Então, a única conclusão possível que eu cheguei, depois de 2 tentativas, foi assim: bom, família não é um negócio que eu deva cuidar, me preocupar muito, porque, né, fui tentando e o negócio foi diluindo no meio do caminho. Então, eu não, durante muito tempo, como vocês sabem, eu morei dos 27 aos 40, eu morei sozinho. E agora, há 3 anos, eu casei com a Cristiane, que vocês conhecem, vocês são meus padrinhos de casamento. Eu preencheria essa árvore aqui com muito mais gente, porque eu considero, por exemplo, assim como o José disse outro dia, dos
Meus familiares, acho que muitos deles são meus amigos. Vocês, por exemplo, têm muito mais proximidade comigo do que a maioria dos meus familiares. Então, eu considero alguns dos amigos que eu tenho irmãos de jornada, assim, né? Por diversas razões. Ou porque estiveram muito próximos no momento que eu precisava, ou por carinho mesmo, sabe? Por olhar e reconhecer, falar assim, nossa, como eu gosto dessa pessoa. Então, pouco importa onde vivem, quanto tempo eu não vejo, Deixa eu te mas perguntar uma coisa. Aí eu estou dando uma de psicoterapeuta aqui. Por que que você não tem informações sobre a família da sua mãe? Ou você não quis mesmo colocar? não, não. Quando eu era criança, a gente. Bom, eu sou do Embu das Da sua Artes, mãe então eu biológica, sei. na verdade, né? E isso é. A minha mãe. Então, os familiares da minha mãe biológica ainda moram no Embu. Hoje eu não sei como estão, mas eu cheguei a visitar minha avó. Eu sei que ela era. Ela tinha um irmão que chamava Henrique. E a gente via ele andando pela cidade, e aí meu pai falava, ó, aquele cara ali é seu tio. Mas eu não tinha contato próximo, assim, né? O máximo que eu fazia, acho que eu vi uma ou duas vezes e só cumprimentei, assim. Agora, quando adulto, eu cheguei a tentar procurar a casa da minha avó, porque era isso, era um negócio longe, para dentro da cidade, né? No meio do sertão da cidade, assim, da parte rural da cidade. E eu cheguei a tentar ir lá uma vez, agora quando adulto, quando eu tinha por volta de uns 30 anos, porque eu só tinha ido lá a pé. Aí eu tentei ir de carro, o carro atolou no meio da estrada, que é de terra, né? Então eu fiquei pelo caminho e não consegui chegar, além de não saber o caminho, né? Eu sabia que era pegando aquela estrada e ia em frente, mas eu não sabia exatamente o caminho qual era. A informação que eu tenho hoje é que os familiares dessa primeira geração da minha mãe, né, até os meus avós, eles existiram e eu os vi acho que uma vez, na minha memória, assim. Não foram Então você pessoas consegue que eu chegar convivi. até os seus avós. Mas eu não fui procurar também, porque, por exemplo, para mim, a grande, agora, depois de adulto, né, depois que a Vera morreu, eu comecei a perguntar para alguns familiares qual foi essa grande decisão, né, da adoção? Porque imagina, 5 crianças órfãs, né, porque meu pai era alcoólatra, aí mal cuidava dele, quanto mais dos filhos. Então, eu cheguei a procurar com alguns familiares, falei assim, mas qual foi essa grande decisão, né? Qual critério que vocês usaram para distribuir as crianças, né? Porque tem 5 crianças aqui, falei assim, não, eu fico com esse aqui porque é mais velho, ó, eu fico com esse aqui porque é mais bonitinho, sei lá. Eu queria entender qual era o critério. E no final, a informação que eu tive foi mínima, assim, né? Acho que por um pouco de receio e acho que por falta de lembrança mesmo, sabe? Tipo, não, eu não, eu posso dizer o meu critério, eu não posso dizer o critério do outro. Sim, sim. E eu até acho isso, né? Por exemplo, a decisão de adotar uma criança é uma responsabilidade absurda, né? Então eu fico imaginando assim os homens da família, né? Os maridos, porque a decisão partiu das meninas, provavelmente, né? Então, como que você convence seu marido que você fala assim, então, ó, nós vamos trazer a criança, que é meu sobrinho, vai morar aqui com a gente o resto da vida, tá bom? Né? Como você convence o cara que é de fora, né? A isso. Então, essas coisas eu tinha bastante curiosidade, mas eu percebi que é um negócio que aquela que a gente estava falando da verdade. Eu nunca vou saber qual é a real. Eu teria que perguntar para as pessoas envolvidas. As pessoas envolvidas já morreram e mesmo as que estão vivas têm uma certa proteção, assim, uma certa vergonha de dizer que se o motivo não foi nobre, né? Então, fala assim, eu escolhi para não morrer de fome, por exemplo, sabe? Aí cai por terra o argumento da caridade, né? Mas tudo bem também, porque nenhuma família é, todo mundo tem
as dificuldades, né? E antigamente as dificuldades eram ainda maiores, né? Então, assim, eu acho interessante, porque aqui, por exemplo, quando a gente vai fizer essa volta, a gente não está partindo do ponto de vista do julgamento, né? Então, assim, a gente vai entrar nesse mérito, mas é uma coisa que realmente, às vezes, não é nem para a gente saber, né? Mas é importante, sei lá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu falar, deixa o pessoal colocar. José, você quer falar? Sobre suas Posso? descobertas aí nos sites genealógicos? Posso. Mas, antes de mais nada, Geoestet Rodivon. Voltando às origens aqui, boa noite, como vocês estão em húngaro? Nós vamos agora Esse fazer homem, não, é só para humilhar a gente, fala a verdade. Opa! Aí vocês têm que responder Kasnam Jovajok, que é Opa, Kasnam. O húngaro é a língua do diabo, você sabe, né? Sim, não, mas, por exemplo, Kasnam Jovajok, assim, eu imagino que os caras que fizeram o Guerra nas Estrelas, Alexandre, se inspiraram no húngaro para falar o Yoda. A estrutura gramatical do húngaro é o Yoda falando. Por exemplo, Kasnam Jovajok é, ao pé da letra, na sequência, obrigado, bem, eu vou. Normalmente fala, eu vou bem, obrigado. Não, mas em húngaro você fala, obrigado, bem, O eu alemão vou. tem uma estrutura semelhante também, né? Mas O o verbo é a Yoda última palavra falando. da frase. É o Yoda falando, obrigado, bem, eu vou. Quer dizer, é o Yoda. Mas, enfim, vamos lá. Se você quiser que eu compartilhe aqui, achei um negócio interessante. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou iniciar o compartilhamento aqui. Esse aqui é aquele site que os Mormons mantêm, que é o Family Search. Aqui, www.familysearch.org. Tá? Eu peguei mais fácil da parte da parte europeia, né? Que é a parte paterna, tá? Que não sei porque, acho que por ser na Europa ficou mais fácil. Da minha mãe daqui a pouco eu falo. Mas quem nos interessa é esse cara aqui, ó. É o Ladislau Rabi, que é meu avô. Que eu ver se eu acho aqui o cartão de imigração dele, eu encontrei agora há pouco. Tá, deixa eu ver aqui, Ladislau Rabi, ó, tá aqui. Vocês estão vendo? Uhum. Esse é o meu avô. Legal. Tá? O Ladislau Rabi, a filiação dele é o meu bisavô Stefano, a Rosa, minha bisavó, e ele nasceu em Budapeste, lá na Hungria. Deixa eu voltar aqui agora, onde eu estava. Está aqui o Ladislau. Aqui é a minha avó, não sei porque eles não colocaram, daqui a pouco eu posso colocar, que é a Catarina Maronca, que ela nasceu numa cidade pequenininha, no norte, de hoje é a Sérvia, que chama Maliidos, quase chegando na Hungria. É tão próximo da Hungria que a maioria dos habitantes fala húngaro ali. Tá? O idioma mais falado é o húngaro e não o sérvio. Temos origens comuns, então, hein, Zé? Então. E eles se encontraram aqui no Brasil. Tá? O meu bisavô, o Stefan, ele era, até onde eu sei, que minha tia me conta. Nossa, sou eu? Não, sou eu mesmo, gente. É um avião da Força Aérea Brasileira. Ué, gente, mas eu estou em Pirassununga, o avião está chegando aí. Pois é, gente, que aqui tem o aeroporto também da aeronáutica, né? É verdade, a escola de sargentos fica aí em Guará, tem razão. É. A escola de sargentos fica aí. A escola de especialistas fica aqui, Nós Isso, temos muitos militares aqui. E aqui em Pirassununga fica a AFA, né, a academia. Bom, mas o meu bisavô Stefano, até onde eu sei, minha tia me contando, ele era comunista. Olha. E naquela época que o comunismo estava começando a se proliferar pela Europa, o pessoal da direita, né, se arrepiando até a alma, né? E ele foi preso, tal, ele foi preso político, e chegaram para ele e falaram, olha, você tem duas opções, ou você encara o paredão ou você vai embora, né? Ele catou o primeiro catou o primeiro navio e veio aqui para o Brasil. Veio ele, olha quanto de gente, praticamente com a roupa do corpo. Ele, o meu tio-avô Alexandre, minha tia-avó Irene, meu tio-avô Jorge, o meu avô Ladislau, meu tio-avô Stefan. Acho que lembrar quem que é aqui que não está me faltando. De fato, acho que é o... Inclusive, acho que... Não, pera lá. Não, o Jorge é o pai do meu
O meu padrinho é primo do meu pai, que o meu pai vem daqui, né? O Ladislau. Do Jorge é meu padrinho, diga-se de passagem. E por aí vai. Bom, chegando aqui no Brasil, meu avô encontrou a minha avó na comunidade. Tá? Ainda que minha avó seja iugoslava, na época não era Iugoslávia. Tá? Depois se desmembrou, virou Sérvia, Montenegro, Croácia, aquelas lambanças todas que vocês, né? O Kosovo, que a gente conhece. Tá? E aí, o que aconteceu? Aí os meus avós se encontraram em São Paulo. Aí nasceu meu pai, né, e minha tia. Minha tia morreu solteira, né? E só meu pai, ou seja, minha família é extremamente pequena. Tá? Da parte de minha mãe já é o contrário. Tá? O meu bisavô, o pai da minha mãe, ele teve 2 casamentos. A minha avó, não, meus avós maternos eu sequer cheguei a conhecê-los, porque eles morreram antes de mim. Tá? Então, o meu avô teve 2 casamentos, a mãe da minha avó, a mãe da minha mãe, morreu quando ela era muito nova. Tá? Aí o meu avô casou de novo, aí com a minha avó drasta, por assim dizer, ele teve mais filhos, né? A grande maioria dos meus tios eu conheço por ali. Mas é uma parte mais assim, aqui do Brasil mesmo, né? Lá de Uberaba, aqui do Triângulo Mineiro. Tá? Seguindo aqui a Anhanguera mais um pouquinho, chega lá em Uberaba. Passava aqui direto e reto, aqui, quando eu saía de São Paulo, aí não do ABC, mas de São Paulo, e iam passar as férias aqui em Uberaba, eu passava em frente, aqui onde eu trabalho agora, aqui em Pirassununga, e tem um pedágio aqui em Pirassununga, e do lado do pedágio, quem passar aqui, olhar à direita, aqui está seguindo sentido norte, sentido Ribeirão Preto, olhar para a direita vai ver um casarão. E eu olhava esse casarão e falava, gente, que casarão interessante, o que deve ser isso aí, né? E não sei o que tal. E passava, eu sempre queria saber o que era esse casarão. Hoje eu sei, né? Aliás, eu sou atualmente responsável por ele, porque ele é do meu departamento, eu estou atualmente chefiando. Ele é um ginásio daqui do campus da USP, que teve um problema, teve um incêndio, alguma coisa assim, desativou, mas agora a gente está reocupando. E boa parte aqui das dependências do departamento, ele olha. Então eu passava ali direto e reto e olhava quando era pequenininho, falava, gente, o que é esse negócio? Que casal interessante. O que deve ser isso aqui? Mal eu sabia que, sei lá, 30, 40 anos depois eu ia estar sendo, inclusive, responsável por esse imóvel. E assim vai. Entendi. É isso aí. É mais ou menos isso. Não, eu passava em frente, assim, eu achava, gente, o que deve ser isso? Eu me perguntava, o que deve ser esse casarão? O que é esse casarão? Porque eu reduzia a velocidade por causa do pedágio. E eu ficava olhando ao lado direito, né? Quem está subindo o norte do estado, à direita. Hoje eu sei o que é. Fala, Sidney. Não, só para completar, né, essa história da origem de novo, né? Não sei se eu contei essa história para vocês, mas eu conheci a Cris, namorei e resolvi casar com ela. Depois que a gente resolveu casar, que eu descobri que a família dela vivia às margens da BR, no Imbu, porque os avós dela tinham comércio e eles vendiam para os trabalhadores que construíram a BR-116. Então, na mesma época em que meus pais foram viver no Imbu, compraram casa, se estabeleceram, trabalharam e tal, não sei o quê, na mesma época os pais delas também fizeram a mesma coisa no Imbu, só que com um propósito diferente. No caso dela, os avós estavam trabalhando no comércio para os trabalhadores que estavam abrindo a estrada. E a minha família, foi para lá por trabalho e tal. Então, tem esse reconhecimento, esse caminho, dei a volta, resolvi família, não sei o quê, me afastei, não sei o quê. Aí o dia que eu resolvi formar família, quem que eu encontrei? Uma pessoa que vivia na mesma região que eu. Então, será coincidência? A gente responde depois.